Estamos iniciando o terceiro trimestre da CPAD aqui da classe dos jovens em 2024. Texto escrito pelo pastor Valmir Nascimento, onde nós vamos abordar sobre o seguinte tema: na cova dos leões. Lição extraordinária, onde nós vamos aprender sobre os exemplos de fé e de coragem de Daniel e o testemunho para os nossos dias também. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui, ô gente boa, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aqui teu comentário também e envia essa lição para mais alguém. Você pode iniciar a sua lição apresentando algumas bases bíblicas. A lição de número 1, que vai cair no dia 7 de julho, vai tratar sobre o seguinte argumento: Daniel, uma jornada de fidelidade. E nós temos alguns versículos que você pode estar lendo junto com os teus alunos. Primeiro é o texto principal, que se localiza em Daniel, capítulo 1, versículo 3. Também você pode estar apresentando o resumo da lição. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza, então, no texto de Daniel, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 14. Lê esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você, tá? E a gente está aqui para compartilhar esse conteúdo, te ajudando em Cristo. Toda terça-feira, às 18 horas, é o dia marcado, encontro marcado com essa lição da classe dos jovens. E eu espero muito que Deus possa abençoar você e que essa palavra possa edificar o teu coração. Estamos iniciando com vocês um novo trimestre, o terceiro trimestre da CPAD em 2024. O texto desse trimestre na classe dos jovens é escrito pelo pastor Valmir Nascimento. E o pastor Valmir Nascimento, que é ministro do Evangelho, é também jurista, teólogo e mestrando em teologia, pós-graduado em Direito e Antropologia da Religião, professor universitário em Direito Religioso, também de Ética e de Teologia, escritor e palestrante e comentarista das lições da CPAD, além de ser evangelista da Assembleia de Deus em Cuiabá, Mato Grosso. Um amigo pessoal também, que vai trazer um texto extraordinário nesse trimestre sobre o livro do profeta Daniel. Então tem muita coisa boa para a gente poder estar trabalhando com vocês em sala de aula nesse trimestre. Nesse trimestre nós vamos aprender sobre a relevância do livro do profeta Daniel para hoje, especialmente para você que é jovem cristão, para você que está exercendo o ministério em Jesus. A Bíblia cristã, ela vai apresentar o livro do profeta Daniel classificado como o quinto livro dos profetas maiores. Então, se você pegar a Bíblia cristã, você vai perceber que nós temos a classificação dessa divisão dos profetas maiores dentro da nossa Bíblia e Daniel está no quinto lugar. Dentro do texto sagrado também, você vai perceber que Daniel traz uma relevância muito grande sobre a expressão do Filho do Homem a partir do capítulo 7. A sua reflexão, uma reflexão extraordinária para um crescimento em Jesus. Quando você pega também a própria Bíblia hebraica para entender sobre Daniel, você vai perceber que ele está numa classificação, ao invés de ser uma classificação dos profetas maiores, lá ele está numa classificação sapiencial. Apesar que lá não existe esse conceito de profeta maior e nem menor. Lá é profeta anterior e posterior. E anterior ao cativeiro babilônico e posterior ao cativeiro babilônico. E Daniel entra na classificação sapiencial, poética e histórica, dentro daquela divisão do próprio conceito da Bíblia hebraica. Lá na hebraica nós temos três divisões. Nós temos a divisão do Pentateuco, ou seja, da lei. Nós temos a divisão dos escritos proféticos, e aí dentro dos proféticos nós vamos ter profetas anteriores e profetas posteriores. Daniel não entra aqui, e entra os sapienciais. Nos sapienciais você vai encontrar o conteúdo de poesia, mas também de história, e quem entra lá? O livro do profeta Daniel. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Nós vamos estudar sobre esse personagem bíblico nesse trimestre. Vamos aprender que ele nasceu durante o reinado de Josias, por volta de 640 a.C. ali. Você vai perceber esse contexto histórico do seu nascimento. Um destaque que você pode perceber é que ele fazia parte da nobreza. Mas é interessante perceber que ele é levado como prisioneiro para a Babilônia no cativeiro babilônico.
Isso é citado em 2 Crônicas, capítulo 36, na primeira leva, capítulo 36, versículos 4 ao 7, também Daniel, capítulo 1, vai confirmar isso. O Daniel, ele exerce um ministério extraordinário. De acordo com alguns historiadores, acredita-se que ele exerce o ministério por um período praticamente de quase 90 anos de exercício ministerial. Por isso que ele é considerado na nossa Bíblia cristã como o profeta maior, pela extensão do ministério que ele exerce. Você vai perceber também que o próprio Daniel, ele permaneceu na Babilônia até o reinado de Ciro em 536, e de acordo com a própria escritura, ele presencia a queda da Babilônia e a ascensão também do Império Persa. Ele exerce um protagonismo em dizer que a fé dele é relevante, em apresentar diante de um contexto pagão a sua fé no Deus Todo-Poderoso, ao ponto dele ser citado entre os profetas exilados. Exemplo, Ezequiel capítulo 14, versículos 14 ao 20 e 28, 3, o próprio Ezequiel cita a respeito do próprio profeta Daniel. Daniel é um modelo inspirador de conduta cristã. Daniel é um modelo inspirador também de fé, exercendo esse princípio de ministrar sobre a palavra de Deus, de viver e aplicar a palavra de Deus também no nosso coração. Então, como proposta nesse trimestre do pastor Valmir Nascimento, nós vamos abordar reflexões sobre Daniel, e essas reflexões são relevantes sim para o teu crescimento, são relevantes para o meu crescimento, e eu espero muito que Deus possa falar com você através dessas aulas. Se você está chegando por aqui, se inscreve no canal, deixa um comentário, coloca aí de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil, de que cidade você está nos acompanhando. Eu vou ficar feliz em te ver por aqui, você que está começando agora a ministrar a aula, que Deus abençoe você, e você que é professor da escola bíblica, da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar o teu material, organizar a tua aula, olha, eu tenho tudo isso preparado para você no Facilita EBD. No Facilita EBD você vai encontrar o esboço da aula que eu preparo, que eu estou ministrando aqui para você, onde eu coloco versículos a mais, argumentos a mais, para te ajudar a crescer. No Facilita você vai encontrar também os nossos slides, que são dinâmicos, para ministrar na escola bíblica dominical da sua igreja. Essa proposta é trimestral, uma assinatura onde está aqui na descrição do vídeo a nossa proposta, e você pode analisar. Que Deus abençoe você. O primeiro ponto, então, da lição vai tratar sobre o livro do profeta Daniel, como proposta do pastor Valmir Nascimento. No primeiro ponto da lição, nós vamos mergulhar, então, no livro do profeta Daniel. E eu acho que esse livro tão empolgante para crescermos em Jesus, como proposta do pastor Valmir Nascimento. Tem uma passagem bíblica que eu quero que você leia em sala de aula, para confirmar a autoria do livro. Você vai ver isso lá em Mateus capítulo 24, versículo 15, onde o próprio Jesus testifica a respeito do profeta Daniel. E aí você pode estar junto com os teus alunos indo para o primeiro subtópico, que trata um panorama geral desse livro que estamos abordando com você. O nosso primeiro subtópico da lição aborda então sobre esse panorama geral do livro do profeta Daniel. Em primeiro lugar, eu quero ajudar você a entender o que é um panorama bíblico, o que é um panorama geral da Bíblia. Um panorama destaca, então, esse conceito dos principais eventos e personagens que estão presentes dentro de um texto a partir de uma visão hermenêutica. Também você vai compreender que nesse panorama você vai destacar o personagem bíblico principal e tirar exemplos da sua vida. Exemplo, agora nós estamos estudando com vocês o livro do profeta Daniel, então pega isso aí para você entender que é com um panorama bíblico histórico. Você vai tentar entender em que contexto histórico essa pessoa está inserida. O panorama ele vai ser útil por quê? Porque a partir desse momento você vai ter uma visão global sobre todo o texto, sobre todo o livro. O livro de Daniel, na nossa versão cristã, tem então 12 capítulos. Pega isso aí. Você vai perceber que dentro desse texto nós vamos compreender essa visão geral, mas ao mesmo tempo tentando tirar princípios da nossa fé cristã e também entendendo a relevância desse panorama bíblico para a nossa vida cristã e aplicação diária da nossa caminhada. Outro detalhe que você vai perceber, o panorama bíblico ele passa a ser relevante porque a partir desse momento você vai aprender princípios sobre a graça de Deus, o plano da redenção e a relevância do texto sagrado para a tua vida.
e é claro que estamos abordando com vocês sobre o livro do profeta Daniel. O panorama do livro do profeta Daniel, ele é atuante e relevante por várias razões, porque ele traz aplicações para a nossa vida. De que maneira você pode, então, destacar isso em sala de aula? Pega o caderno, a caneta para poder anotar. Em primeiro lugar, você vai ver a relevância do livro de Daniel pelo contexto histórico. O livro do profeta Daniel detalha a visão do período do exílio dos israelitas no cativeiro babilônico. Ele é muito rico em contexto histórico. Ele dá datas, ele fala de uma época, de uma cultura dentro do seu contexto. Daí a relevância desse panorama. Segundo, você vai perceber também o testemunho de fé presente dentro do texto sagrado do livro do profeta Daniel, em um local hostil à fé judaica, em um local que é averso à fé no Deus Todo-Poderoso, e onde jovens fiéis permaneceram sendo fiéis ao Deus da sua fé, da fé dos seus pais. Terceiro, você vai apresentar também de forma muito clara a relevância do panorama de Daniel a partir do seguinte aspecto, que as profecias presentes no livro de Daniel se cumpriram. Essas profecias são profecias que se cumprem de forma muito clara em fatos mundiais, em detalhamentos históricos sobre a soberania de Deus. O Daniel traz profecias muito relevantes também. Existe uma que ainda está em vigor, que é a questão das 70 semanas, que vamos ter uma lição aqui para explicar isso para você. Nós vamos apresentar também outro aspecto que você pode estar destacando em sala de aula sobre a relevância do panorama do livro de Daniel, são as visões escatológicas. Daniel tem visões escatológicas. Se você não sabe, Daniel é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, tá? Quem fala sobre isso é o próprio Severino Pedro da Silva, um grande autor pentecostal que trouxe um legado extraordinário para o nosso crescimento em Jesus. E qual é a proposta, então, do pastor Valmir Nascimento, comentarista da lição? Na própria lição, ele vai abordar o período histórico de Daniel. Nesse período histórico, ele cita o início da primeira invasão babilônica no reino de Judá, no ano de 605 a.C., está confirmado isso em Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2. Faça a leitura desse versículo. Ele também vai apresentar o fim e a queda da Babilônia pelo Império de Ciro, no caso o Império Persa. Isso é citado lá em Daniel, capítulo 5, versículos 30 e 31, no ano de 536 a.C. Você vai perceber dentro do texto a vida de Daniel e de seus amigos que vieram para a Babilônia, se tornaram então eunucos, escravos naquele processo, mas até ali Deus agiu em favor deles e a sua fidelidade é destacada. Daniel 1:8, vale a pena você ler esse texto também. Também Daniel capítulo 3, versículos 16 ao 18, é um texto que é relevante você ler a respeito da fidelidade dos amigos de Daniel. As mensagens proféticas que você vai encontrar dentro do livro de Daniel de forma panorâmica são mensagens que são interpretadas em sonhos e visões. Daniel capítulo 2, versículo 19 ao 31, Daniel 7, 1 ao 3 também vai trazer isso. Esse conhecimento escatológico também é apresentado dentro do texto. Não é à toa que Daniel é conhecido como um livro das revelações escatológicas do Antigo Testamento, Daniel 12, 1 ao 4, vale a pena você ler também, e você vai perceber uma relevância atual. Como Daniel é um texto que traz uma relevância atual para os nossos dias. E em primeiro lugar, eu quero destacar já nesse primeiro subtópico para você entender um panorama geral. Se a gente for dividir o livro de Daniel capítulo a capítulo, como a gente pode abordar isso? Não tem na lição e eu quero apresentar isso para te ajudar também. Você pode dividir o livro de Daniel em 4 sessões. Então anota aí. A primeira sessão é conhecida como introdução, onde você vai encontrar a história pessoal de Daniel, do capítulo 1, versículo 1 ao 21. É a primeira sessão do livro, onde você vai perceber que Daniel, na realidade, ele é levado como escravo para a Babilônia. A segunda sessão é onde se inicia as visões de Nabucodonosor. Isso está no capítulo 2, versículos 1 até o capítulo 6, versículo 28. Aí você tem diversas visões.
você vai encontrar exatamente a visão da interpretação do sonho da estátua de Nabucodonosor, capítulo 2. Você vai encontrar o episódio da fornalha no capítulo 3. Você vai encontrar também a visão da árvore lá no capítulo 4. Isso é tudo com Nabucodonosor. O festim de Belzazar, que também é repreendido pelo Senhor no capítulo 5, e o incidente da cova dos leões lá no capítulo 6. Isso aqui está inserido dentro desse contexto ou dessa segunda divisão. A terceira divisão do livro de Daniel demonstra então várias visões que Daniel agora tem. São visões pessoais que Daniel tem do Senhor. Isso se inicia no capítulo 7, versículo 1 e vai até o capítulo 12, versículo 13. Aí você vai encontrar a visão das 4 bestas, você vai encontrar isso no capítulo 7, o sonho do carneiro e do bode no capítulo 8, você vai encontrar a profecia das 70 semanas no capítulo 9, nós vamos ter uma lição sobre isso aqui. Você vai encontrar também as profecias detalhadas lá no capítulo 11. Você vai perceber a descrição do período da grande tribulação lá no capítulo 12. E esse vislumbre sobre essa ideia da ressurreição no capítulo 12 também. E em último lugar, como última divisão de Daniel, você tem o capítulo 12, versículos 4 ao 13, onde você vai encontrar a declaração final do próprio profeta Daniel. Então, estudar Daniel numa visão panorâmica é entender que esse livro é relevante também para a gente. E aí, você já leu o livro do profeta Daniel? Se já leu, comenta aqui. Vamos então para o nosso segundo subtópico, que vai tratar agora de forma profunda com você sobre a autoria e a mensagem que esse livro tem. No segundo subtópico, nós vamos abordar com vocês a respeito da autoria bíblica do livro do profeta Daniel. Mas para você que está iniciando os estudos sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, é necessário você compreender o que é uma autoria bíblica e qual a relevância de uma autoria bíblica também. A autoria bíblica se refere, então, a essa atribuição de um autor bíblico, ou seja, de um autor específico que registrou e escreveu um livro bíblico. Então, quando você para estudar isso na visão hermenêutica, você aprende, então, a respeito da sua inspiração, que é a inspiração divina. Nós acreditamos que a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela é relevante, ela não contém erros, a palavra de Deus ela é atuante também e ela serve para os nossos dias. E a autoria bíblica é o momento em que a pessoa recebe a inspiração do próprio Deus. A autoria bíblica também é um aspecto crucial para entender o contexto e a época em que o autor está inserido. E olhar para o livro de Daniel e entender que ele registrou esse texto de forma muito específica. Então, quando você estuda a autoria bíblica, você descobre que os estudiosos biblicistas param para entender quem foi o autor, em que época que ele está inserido e qual o contexto que esse livro está inserido também, para trazer o significado da mensagem relevante que esse livro tem. Lembra que a Bíblia é um livro antigo, e sendo um livro antigo, a gente precisa respeitar isso, respeitar quem foi que escreveu, em que época que escreveu e para que escreveu. Então, a autoria bíblica ela é relevante por causa desse conceito. A importância da autoria bíblica se dá de diversas formas. Anote aí. A primeira delas é a autenticidade. Quando você descobre o autor bíblico, a autenticidade também se dá para a questão da própria inspiração e relevância na canonicidade do texto sagrado. Essa ideia do cânon é o sentido em que o texto foi separado para ser um texto bíblico sagrado dentro desse viés que nós temos. Segundo, autoridade espiritual. Quando você descobre a autoria bíblica, você então dá relevância de uma autoridade espiritual. Exemplo, as cartas de Pedro. Quando você descobre que Pedro escreveu a primeira carta, a segunda carta, você então está dando relevância para essa autoridade espiritual, mesmo que a primeira carta foi registrada por um amanuense. Também é fundamental você observar a autenticidade espiritual de cada texto sagrado para você entender que essas pessoas foram inspiradas por Deus, semelhante ao próprio Daniel. Terceiro, a contextualização. Quando você descobre a autoria bíblica, você então entende o contexto que esse livro está inserido. Entende a linguagem, entende as figuras, entende o mistério do livro, entende também as alegorias que o próprio livro pode apresentar para você. Você vai perceber também que a partir dessa ideia de entender a autoria do livro, você pode ter uma interpretação mais correta sobre o texto. Para entender especialmente o porquê que aquele livro foi escrito e qual o significado de determinado versículo que você está lendo. Gente, entender a autoria de Daniel é fundamental. E você pode também entender
essa tradição espiritual quando você descobre a autoria do livro. A tradição espiritual de respeitar exatamente quem foi o autor bíblico, inspirado por Deus, usado por Deus em uma época totalmente diferente da nossa agora do cristianismo. Quando você descobre a respeito da autoria bíblica, de acordo com o pastor Valmir Nascimento, ele atribui a autoria bíblica do livro do profeta Daniel, isso em conformidade com diversos autores biblicistas, ao próprio Daniel. Você vai perceber a autoria sendo confirmada em alguns textos. Anota aí. Daniel capítulo 7, versículo 2, versículo 15, capítulo 8, versículo 1, capítulo 9, versículo 2, capítulo 10, versículo 2, capítulo 12, versículo 5. Esses textos já confirmam que Daniel registrou esse texto também. E é interessante que o próprio testemunho de Jesus, em Mateus 24:15, vai confirmar que Daniel existia e confirma aí a autoria desse texto sagrado. Tradicionalmente, esse livro também é atribuído ao próprio Daniel como autor, pelas evidências internas que o livro vai apresentar no capítulo 8, versículo 15, capítulo 8, versículo 27, capítulo 9, versículo 2, olha que legal, o capítulo 10, versículo 2, são evidências internas de Daniel que demonstram que ele estava registrando esse texto. E o contexto histórico aqui demonstra que Daniel está inserido no processo do cativeiro babilônico. O conteúdo e a mensagem, quando você entende a autoria, fica mais rico, porque a partir de agora você passa a olhar para esse contexto histórico e entender a relevância de cada símbolo, de cada visão, de cada argumentação presente dentro do texto sagrado. E aí, gostou de entender sobre a autoria? Se gostou, deixa teu comentário e envie essa aula para alguém. Vamos compreender isso mais adiante com você. Agora nós vamos para o nosso terceiro subtópico, que trata sobre a estrutura e essas visões particulares que o próprio texto de Daniel tem como proposta do pastor Valmir Nascimento. Neste terceiro subtópico, agora nós vamos compreender sobre a estrutura do livro de Daniel. Mas para você que está iniciando, quer aprender um pouco mais nessa visão teológica, o que é a estrutura de um livro? A estrutura de um livro bíblico é exatamente essa organização teológica que o livro, então, possui. Nessa organização teológica, você vai compreender alguns conceitos muito interessantes para aprender sobre essas seções temáticas e aplicar esses princípios também à sua vida. E aqui você vai aprender sobre essas seções que foram empregadas pelo próprio autor bíblico. Então, a estrutura do livro também é interessante. Cada livro, por exemplo, possui uma divisão, e essa divisão ela é relevante para o crescimento e para uma mensagem profética, uma mensagem religiosa para um povo. Quando você estuda o livro de Daniel, de acordo com o próprio pastor Valmir Nascimento, você vai perceber que o livro de Daniel tem duas grandes seções. A primeira seção está no capítulo 1 ao 6, onde você vai encontrar no texto de Daniel, Daniel citando as suas experiências na Babilônia junto com seus amigos. Esse texto é escrito em terceira pessoa. Você vai perceber que ele apresenta esses aspectos ali. A segunda seção já é escrita em primeira pessoa do plural, onde se inicia no capítulo 7 até o 12. E nessa seção você vai perceber as mensagens e visões proféticas que Daniel passa agora a explicar, a entender e apresentar especialmente esse recurso dentro da palavra de Deus. Também você vai descobrir a função do profeta aqui quando você entende sobre a divisão. O profeta ele é servo, ele é instrumento de Deus nessa visão concreta dentro do texto sagrado e isso é muito legal e é importante você observar isso também. E é interessante você compreender que o texto de Daniel foi escrito em duas línguas. Anota aí, ele foi escrito do capítulo 2 ao 7 em aramaico e foi escrito no capítulo 1, 8 e 12 em hebraico. Então você vai perceber que o próprio texto de Daniel traz então esse aspecto de ser escrito em duas línguas. Agora você também precisa entender que quando você estuda o livro de Daniel, na nossa visão cristã, na Bíblia cristã, você só vai encontrar 12 capítulos. E aqui eu quero trazer como curiosidade. Digamos que você tem acesso a uma Bíblia católica. Na católica, você vai encontrar então os acréscimos. Se você pegar a Bíblia católica, você percebe que o livro de Daniel, lá na católica, tem capítulos a mais. Esses acréscimos, esses capítulos a mais, foram estabelecidos como um protesto contra a reforma protestante
e eles foram inseridos no texto de Daniel. Exemplo, esses capítulos da Bíblia Católica, eles são capítulos a mais presentes dentro do texto de Daniel. Nós vamos encontrar, por exemplo, alguns acréscimos aqui que não estão presentes na nossa visão cristã, na nossa visão da Bíblia que nós temos com o livro de Daniel. Quais são os acréscimos? Você vai encontrar a oração de Azarias. Está lá no capítulo 3, versículo 24 ao 51 da Católica, que não tem na nossa. Então isso aqui é um acréscimo apócrifo, tá? Você vai encontrar também o Cântico dos Três Jovens, no capítulo 3, versículos 52 ao 90. Não existe esse Cântico dos Três Jovens da fornalha na nossa Bíblia cristã. Existe só na católica como um acréscimo apócrifo. Você vai encontrar também a história de Susana, o capítulo 13 inserido no livro de Daniel na católica. Não tem esse capítulo na nossa também. E existe o capítulo 14, que foi inserido como capítulo de Bel e o Dragão. É interessante você observar isso também, porque de repente teu aluno pode trazer essa argumentação. Peraí, porque na católica tem um acréscimo e na nossa não? Esse acréscimo se dá como uma visão contra a reforma protestante depois de Martinho Lutero ter traduzido a Bíblia em original para a língua do povo, a língua alemã. E por causa disso, o Papa da época decide então fazer uma contra-reforma e dizer que o texto de Lutero era um texto que não poderia ser considerado como sagrado, e ele estabelece agora, a partir da Igreja Católica, esses acréscimos, tanto em capítulos como também livros apócrifos, diferentes da nossa versão. Isso aqui vai te ajudar muito a explicar esse texto junto aos teus alunos. E se eu estou te ajudando, gente boa, me ajuda também, tá? Envia essa aula e deixa teu comentário aqui. Vamos então agora para o nosso segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos compreender sobre o contexto de Daniel. No segundo ponto da nossa lição, agora nós vamos adentrar nesse contexto histórico onde Daniel está inserido. Tem uma passagem bíblica que eu quero destacar para você, e você pode ler o texto de Jeremias, capítulo 46, versículo 2, onde você percebe agora Nabucodonosor vencendo o próprio Egito e a Babilônia tendo essa ascensão mundial. O primeiro subtópico vai tratar agora sobre o contexto histórico. Para você que está iniciando agora na ministração das aulas da Escola Bíblica Dominical, é fundamental aprender a respeito de um contexto histórico de um livro bíblico. O contexto histórico é exatamente onde esse livro está inserido. Só que o contexto histórico não olha somente para o povo dentro do livro, ou seja, para a comunidade dentro do livro, mas tenta olhar em uma visão mundial. Em uma visão mundial, nós vamos compreender que o livro de Daniel está inserido em uma conquista mundial da própria Babilônia que vence o Egito. Então é fundamental você observar isso aqui. E dentro desse contexto histórico, agora, quando você estuda a Bíblia, você então tem datações, você pode então inserir o livro, entender onde esse livro está inserido e ao mesmo tempo compreender o sentido daquela mensagem ali. Por isso que o contexto histórico é relevante para quem estuda a Bíblia. É importante você conhecer o contexto histórico da Bíblia por diversas razões. Anote aí, pega o caderno e a caneta para você destacar. A compreensão cultural. Quando você analisa o contexto histórico, você entende a compreensão cultural. Exemplo, a compreensão cultural dos dias de Daniel, a maneira como as pessoas se vestiam, se alimentavam, é diferente da maneira como as pessoas se vestiam, se alimentavam, se educavam no Novo Testamento. É fundamental você observar isso aqui. É um contexto totalmente diferente, a cultura é outra. A interpretação correta aqui, quando você estuda o contexto, te ajuda agora a entender o sentido de cada palavra que Daniel traz. Exemplo, gente, aquelas visões que Daniel tem dos animais eram símbolos da própria Babilônia também. E a partir dessas visões, você vai compreender agora o sentido e o significado de cada interpretação correta daquele período. Você também entende que o contexto ele também traz uma aplicação relevante. Quando você estuda o contexto histórico de um livro bíblico, exemplo de Daniel, você pode trazer uma aplicação muito melhor e muito mais clara para entender a respeito desse assunto.
Olha só que interessante. Você sabia que Daniel se torna um eunuco na Babilônia? Quando ele é levado de Judá para a Babilônia, ele é levado pelo chefe dos eunucos. Capítulo 1 dá a informação que ele sempre pedia autorização para o chefe dos eunucos. Observe, Daniel ele passa a servir como eunuco dentro do palácio. Ele foi treinado durante 3 anos. E a própria Bíblia dá essa informação também. A autenticidade e a credibilidade do livro, ou seja, da tua própria interpretação também, fica melhor quando você entende o contexto sagrado e não ocorre aqui o erro e o equívoco de você cometer alguns anacronismos. Pastor, o que é anacronismo? É você pegar sentidos de hoje, argumentos de hoje, para entender aquilo que foi escrito há muito tempo atrás. Você precisa entender como foi escrito lá para entender o hoje. Olha como isso é legal. Quando você observa a proposta do pastor Valmir Nascimento, ele fala a respeito desse período em que a Babilônia derrota o faraó Neco. Isso é citado lá no capítulo 46, versículo 2 de Jeremias, no ano de 605. Essa vitória foi uma vitória que torna a Babilônia como uma potência mundial. Você percebe agora as invasões babilônicas acontecendo em Judá, no período de 605 a.C., que é exatamente o contexto onde Daniel está inserido no capítulo 1, quando Daniel é levado para lá. E você vai perceber essas intervenções mundiais aqui dentro do texto sagrado. Dentro do texto você vai aprender a respeito da segunda invasão, que acontece em 597. Essa segunda invasão aconteceu e é citada em 2 Reis, capítulo 24, versículos 10 ao 14. E a terceira invasão, que foram 3, vai acontecer em 586, onde acontece a destruição total da cidade de Jerusalém. Então, olhar para isso é entender exatamente a responsabilidade e a destruição que se dá dentro de todo esse contexto sagrado que nós estamos trabalhando com vocês a partir dessa abordagem bíblica dentro da palavra de Deus, analisando o livro de Daniel. E eu espero que o Senhor esteja falando com você. Vamos então para o segundo subtópico, que vai abordar agora sobre um rei ímpio, agora olhando para os reis de Judá. Quando você para entender a respeito do contexto histórico e quais foram os reis de Judá que foram deportados e outros que foram levados à morte nesse contexto, você vai descobrir que a Bíblia dá as informações. Primeiro, nós temos aqui especialmente os reis que estavam naquele contexto histórico. Nós temos o rei Joaquim, Joaquim também conhecido assim como algumas traduções, e Zedequias. De acordo com a palavra, o rei Joaquim foi deportado para a Babilônia por Nabucodonosor em 597 a.C. Lembra que é o Joaquim, não o Joaquim, tá? Ele foi levado com a elite judaica, foi levado para lá naquele período. Depois, nós vamos encontrar em 597 o rei Zedequias sendo então colocado no lugar desse rei como um rei regente, mas ele desagrada Nabucodonosor e é levado à morte em 586 com a destruição de Jerusalém. O pastor Valmir Nascimento traz as seguintes informações. A ascensão ao trono de Josias sucedeu nesse período histórico, sendo citada em 2 Reis, capítulo 23, versículo 36. Josias, ele exerceu um grande avivamento em Judá, onde o povo voltou a estudar a palavra de Deus, se colocou à disposição. Mas depois de Josias, houve algumas situações onde reis ímpios se levantaram. E aí nós vamos encontrar alguns profetas também se levantando, como Jeremias trazendo o alerta, e você vai perceber as condições e consequências da idolatria e desobediência que levou o povo então para o cativeiro. Nessas condições você vai encontrar a corrupção, a injustiça, você vai encontrar também essa visão de rejeitar a submissão às nações estrangeiras, a rebelião contra a Babilônia e a ação do cativeiro sendo exercida pela vontade do próprio Deus. Então, em análise, e aqui você percebe que aqueles reis que se tornaram ímpios, especialmente no caso de Zedequias, levou a nação ao cativeiro babilônico por desobediência, primeiro à vontade de Deus, rejeição profética
rejeição à lei, e isso levou o povo então para esse processo do cativeiro. Isso também foi profetizado por outros profetas, trazendo aqui esse conjunto de análise que estamos abordando com vocês. Em terceiro lugar, no segundo ponto, terceiro subtópico agora, trata sobre o seguinte assunto: Deus castiga o seu povo. Deus castiga o seu povo através do juízo. Os profetas do Antigo Testamento falaram a respeito desse contexto histórico que aconteceria e Daniel narra isso, tá? Você vai perceber que o profeta Abacuque estava em oração e orando a Deus, pedindo que o Senhor entrasse com providência para poder orientar o seu povo. Deus então responde em oração a Abacuque que ele levantaria o povo caldeu, os babilônicos, para punir Judá. Abacuque entra em crise, entender que Deus levantaria então um povo mais ímpio do que Judá para punir o seu povo. Jeremias falou a respeito da queda e do juízo de Deus sobre Judá. Em 586 a.C., o Templo de Salomão foi totalmente destruído por causa dessa desobediência. E a própria Bíblia faz questão de falar a respeito do juízo de Deus. Pastor Valmir Nascimento destaca na lição as causas que levaram, então, esse juízo de Deus: o endurecimento do coração do povo. O povo decidiu rejeitar a vontade de Deus, segundo Crônicas 36:14. A disciplina divina, ela vem de forma muito clara para punir o povo através de Nabucodonosor. Você vai perceber a soberania divina. Deus está no controle de todos os governos, até mesmo do governo da Babilônia, e destrói o templo porque o templo já estava sendo utilizado como local de profanação. Quem cita isso é o Ezequiel no capítulo 8 da sua profecia. Então você vai perceber que a questão do juízo de Deus vem por causa de algumas consequências: a desobediência e idolatria, a corrupção e a injustiça, a punição divina, o cumprimento também das profecias. Deus honra os profetas que vieram antes falando sobre isso, e a restauração e a redenção. Isso aqui tem um propósito: restaurar o povo, trazer o povo agora para o sentido da verdadeira redenção, em obediência à vontade de Deus. Olha como é legal entender a relevância do livro do profeta Daniel e entender todo esse contexto histórico que estamos trabalhando com você. Agora, em terceiro lugar, como terceiro ponto da lição, espero muito estar ajudando você, tá? E se você quer e tem interesse no nosso material, dá uma olhada na nossa proposta, tá no link na descrição desse vídeo, onde você pode ter acesso ao esboço dessa aula e aos slides, em nome do Senhor Jesus, para te ajudar a crescer e melhorar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. O terceiro ponto vai tratar agora sobre a relevância do livro do profeta Daniel para os nossos dias. Chegamos no terceiro ponto da lição. Espero muito estar ajudando você e que você possa estar gostando dessa ministração também. No terceiro ponto, nós vamos entender a relevância, aplicar agora o livro de Daniel no nosso contexto, tá? Isso aqui é muito interessante, porque agora nós trazemos a aplicação para o nosso dia a dia também. E o primeiro subtópico vai abordar sobre um livro para todas as épocas. Tem um versículo que eu quero destacar para você, que está em 2 Crônicas 36:14, onde você vai perceber aí um povo infiel e as consequências de serem levados para o cativeiro babilônico. O pastor Valmir Nascimento, ele aborda na própria lição que o livro do profeta Daniel, ele é relevante para todas as épocas, inclusive para a nossa. Por quê? Ele vai apresentar alguns aspectos. Primeiro, a jornada íntegra de Daniel. Isso aqui é relevante também para os nossos dias, como um exemplo da nossa carreira. Por exemplo, Daniel foi forçado ao exílio, ele aprendeu numa cultura hostil, ele foi levado para o exílio, mas ao mesmo tempo lá ele se destaca e ele exerceu uma fé inabalável. Olha que exemplo que nós temos aqui. Nós também podemos aprender sobre a relevância atual desse livro, sobre esse exemplo universal de Daniel em exercer a sua fé na cova dos leões, os desafios pertinentes. Você vai encontrar também esse exemplo de motivação a exercer a sua fé. E em Daniel você encontra versículos fundamentais. Tem aí, Daniel 1:8, você pode ler esse texto, e Daniel 6:10. Vale a pena você ler esses versículos. O livro de Daniel é exemplo para todas as épocas, porque nós vemos aqui exemplos de integridade e fé. Nós aprendemos sobre as profecias e revelações nesse livro também. Nós vamos aprender a lidar
de forma muito clara com o poder político em questões de adversidades. Daniel traz essa pegada também para o nosso dia. Ele fala sobre a soberania de Deus e a esperança da redenção, essa esperança do povo de retornar então para Jerusalém. Olha que rico que nós temos aqui. Diante dessa visão, você pode tirar aplicações para ministrar em sala de aula também. Que Deus use você. E não se esquece, me segue também no Instagram, tá? @JandersonNascimento. Vamos agora para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata sobre um mundo transtornado. No segundo subtópico, o pastor Valmir Nascimento também apresenta essa visão do mundo transtornado. Hoje nós vamos encontrar alguns aspectos. Uma fé frágil, onde as pessoas têm abandonado os princípios da sua fé. Existem pessoas, infelizmente, que têm abandonado a sua fé pelo fato de ter entrado na faculdade, pelo fato de algum professor ou alguém ter ensinado alguns conceitos que são contrários à sua fé e a pessoa toma aquilo ali como exemplo de vida e, infelizmente, negam a sua fé cristã. Daniel nos dá um exemplo de estar em uma cultura pagã, estar em um povo que não é o seu povo, entre um povo que não é o seu povo, em um contexto diferente, mas ele não nega a sua fé. É necessário você aprender também, a partir da visão de Daniel, sobre esse poder da transição. Você pode, claro que sim, ir para a faculdade, mas você precisa aprender a servir a Deus lá também e não negar a sua fé, ter uma fé inabalável, uma permanência em Deus, lembrar daquilo que você aprendeu, como Daniel também aprendeu, e também aprender que diante desses conflitos e da violência que esse mundo oferece, você precisa dar um testemunho de servo de Deus. Gente, Daniel era escravo, um eunuco, e passou a ser uma pessoa com grande responsabilidade no principal governo da sua época, porque ele foi temente a Deus, ele não negou a sua fé. Nós precisamos agir com valores cristãos em uma cultura que é contrária a essa fé judaico-cristã. Nós precisamos defender a nossa fé nesse contexto contemporâneo. E Daniel dá esse exemplo para a gente. Você precisa ser servo de Deus no trabalho, na igreja. Você precisa ser servo de Deus na faculdade também. Gente, seja servo de Deus. E o livro de Daniel te dá esse exemplo para você crescer em Jesus. Em último lugar, como terceiro subtópico do terceiro ponto, nós vamos aprender agora sobre a devoção e o testemunho público também. O autor da lição também apresenta essa visão da devoção pública, dessa fé e dessa coragem de ter o testemunho. De que maneira? Anota aí. A partir da convicção demonstrada publicamente, desse exercício da fé, de não ter medo e não ter vergonha de servir a um Deus vivo. Daniel dá esse exemplo. Você não pode ter medo e nem vergonha de servir a Deus. Segundo, o exemplo do testemunho público. Isso aqui está claro em Daniel. Ele testemunha da sua fé. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 6 fala sobre esse testemunho. O uso da sabedoria também. Daniel traz um exemplo de uso da sabedoria no momento certo, na hora certa, para a glória de Deus. Daniel traz alguns exemplos. E esses exemplos apresentam integridade moral. Todos nós, como servos e servas de Deus, principalmente você que é jovem, como eu, precisamos ter uma integridade moral nesse mundo que é corrompido. Você precisa exercer a tua fidelidade a Deus. Também entendendo essa necessidade da oração. Capítulo 9, nós encontramos o Daniel orando, gente. Capítulo 2, Daniel está orando com seus amigos. O exercício da oração é fundamental. O respeito pela autoridade. Daniel também respeitava os seus líderes, respeitava a sua autoridade. Ele vai pedir permissão ao chefe dos eunucos para poder exercer um propósito com Deus. Olha que exercício de autoridade e respeito à autoridade que Daniel tem. E esse testemunho público de fé que Daniel nos dá para o nosso crescimento em Jesus. Gente, como Daniel é rico e como o seu texto também é relevante para o nosso tempo. E aí, o que você achou da aula de hoje? Eu espero muito que Deus possa ter falado com você através dessa ministração. Agora eu quero apresentar a conclusão da aula para que você possa ministrar com os teus alunos também. Concluindo a aula, o pastor Valmir Nascimento aponta que o livro de Daniel traz um legado para a igreja também. Um legado relevante para os nossos dias, um legado relevante para você. E nós precisamos aplicar os princípios que vamos aprender na nossa vida também.
e isso é fundamental para a nossa fé em Jesus. Eu espero muito que essa aula possa ter contribuído contigo, que Deus tenha falado com você e que você também possa ser um instrumento na EBD da sua igreja, em nome do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante, ô gente boa, deixa aqui teu comentário, tá? Envia essa aula para alguém, posta na tua rede social, esses grupos de WhatsApp que você tem aí no celular da tua igreja, manda esse vídeo para todo mundo também assistir, ó, diz aí, ó, assiste essa aula da Escola Bíblica. Me segue também nas nossas redes sociais. Você pode me seguir no @JandersonNascimento no Instagram ou Facilita EBD. Você pode me acompanhar aqui pelo YouTube, se inscreve aqui no canal para mais dicas, para mais aulas e também pelo Spotify. Gente, que Deus abençoe você. Tô até no TikTok, gente. Segue lá também, tá? Que Deus abençoe a sua vida para a glória de Deus. Agora nós vamos para o nosso momento de oração, orarmos juntos em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Neste momento de oração, eu quero orar contigo para que Deus te use nessa primeira aula. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos pela bênção do Senhor, pelo privilégio de, nesse trimestre, estudarmos um texto escrito pelo pastor Valmir Nascimento. Usa teu servo, Senhor. Oramos também pedindo que o Senhor possa dar a sabedoria para os teus filhos de estudarem o livro do profeta Daniel. Muito obrigado, Senhor, pela tua bênção, pela tua graça. Usa os teus filhos, Senhor, nas tuas mãos. Assim, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, pessoal, eu tenho alguns textos que eu quero indicar para você. Eu estou aqui com uma versão do livro do pastor Severino Pedro da Silva, Daniel, versículo por versículo. Essa minha versão é mais antiga, é da editora CPAD. Ela hoje foi republicada, tá? Vale a pena você ter esse material. Tem um texto que eu também quero indicar, é da editora Academia Cristã, o Israel no Exílio, um material que dá um contexto muito interessante sobre o exílio de Israel. Vou indicar para você também o livro de apoio da lição. Estou aguardando o meu chegar, tá? Já fiz o pedido, logo eu vou estar mostrando aqui para vocês também. Mas eu tenho uma novidade para vocês. Vocês podem adquirir também a revista Ensinador Cristão. Nela você vai encontrar um apoio muito legal para estudar nesse trimestre. E sabe qual é a novidade, a bênção que eu quero contar para vocês? Eu tive o privilégio de escrever um artigo aqui, ó, na página 30, é da editora CPAD. Você pode ler esse material também, gente. Que alegria! Então você pode estar aqui adquirindo esse material na própria editora CPAD para ter esse conhecimento em Jesus. Indico para você também a revista Obreiro Aprovado, que traz aqui diversos argumentos para você crescer e aprender um pouco mais da palavra de Deus, material da editora CPAD. E eu te aguardo por aqui, você já sabe, né? Na próxima terça-feira, glória a Deus, onde eu vou aprender com você, juntos, na lição de número 2, sobre o seguinte argumento: como viveremos na Babilônia? Que coisa legal, hein? Que Deus abençoe você. Até a próxima terça, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.